Antes de toda a teoria, houve uma escuta. Antes dos conceitos, dos seminários, das escolas, das instituições e das gerações que vieram depois, houve alguém disposto a se deter diante daquilo que o mundo preferia apressar, calar ou corrigir. Houve um gesto simples e radical. Ouvir o sintoma, ouvir o sonho, ouvir o lapso, ouvir a dor que se disfarça, ouvir aquilo que retorna quando tudo parece já ter sido explicado, ouvir o que, no sujeito, insiste em não caber nas respostas prontas. Foi assim que uma ruptura começou. Foi assim que uma nova forma de presença diante do sofrimento humano se inaugurou. E desde então, algo dessa origem continua vivo. Continua vivo toda vez que alguém decide não reduzir a complexidade do humano, toda vez que alguém escolhe sustentar a pergunta em vez de se apressar para a conclusão, toda vez que alguém compreende que há dores que não pedem atalho, mas escuta, não pedem pressa, mas elaboração, não pedem fórmulas, mas responsabilidade. Vivemos, porém, em um tempo que parece esquecer isso, um tempo de excesso de ruído, excesso de velocidade, excesso de exposição, excesso de respostas para perguntas que nem sequer chegaram a ser formuladas até o fim. Um tempo em que o sofrimento muitas vezes é tratado como falha, a angústia como inconveniente, o silêncio como vazio e o sujeito como algo que precisa voltar a funcionar depressa. Mas há algo no humano que não se curva tão facilmente. Há algo que escapa, há algo que retorna, há algo que interrompe a superfície das coisas e exige mais escuta, mais rigor, mais presença, mais coragem. É nesse ponto que a psicanálise volta a se fazer necessária, não como ornamento intelectual, não como linguagem sofisticada para nomear o sofrimento, mas como trabalho vivo, como travessia, como ética da escuta, como compromisso radical com aquilo que, em cada sujeito, é singular, irredutível e verdadeiro. Este seminário nasce desse lugar. Nasce da necessidade de criar, em meio ao ruído do nosso tempo, um espaço de pausa, um espaço de pensamento, um espaço em que a clínica, a formação, a autorização e a responsabilidade possam novamente ser colocadas no centro, porque há encontros que não existem apenas para transmitir conteúdo. Há encontros que se abrem como um marco, como um rito de passagem, como uma convocação silenciosa para lembrar de onde viemos e perguntar, com seriedade, para onde estamos indo. O primeiro Seminário Internacional de Psicanálise é um desses encontros. Aqui, não nos reunimos apenas para assistir. Reunimos-nos para pensar, para escutar, para sustentar perguntas, para recolher, em nosso próprio tempo, algo da herança de Freud e de todos aqueles que vieram depois dele. Freud abriu a fenda, abriu no interior da cultura um lugar para o inconsciente, abriu no coração da palavra um espaço para o que falha, tropeça, retorna e revela. Abriu, diante do sofrimento, a possibilidade de uma escuta que não julga, não apressa e não reduz. E os que vieram depois não encerraram esse gesto. Ao contrário, aprofundaram-no, tensionaram-no, levaram-no adiante. Fizeram da psicanálise uma tradição viva, inquieta, em permanente trabalho. Por isso, todo percurso sério em psicanálise carrega algo de origem e algo de continuidade. Carrega a marca daquele primeiro gesto e carrega também a responsabilidade de não deixá-lo morrer. Talvez seja por isso que, de algum modo, todos nós que nos aproximamos verdadeiramente da psicanálise trazemos um pouco de Freud, não como estátua, não como dogma, não como repetição, mas como centelha, a centelha da escuta, a centelha da pergunta, a centelha da coragem de permanecer diante do enigma humano sem violentá-lo com respostas fáceis. Ser analista, ou caminhar em direção a isso, é também entrar nessa corrente, é aceitar que a formação não é ornamento, mas fundamento, que a clínica não é performance, mas presença, que a autorização não se improvisa, que a escuta exige trabalho, que o desejo, a dor, a história e o inconsciente pedem de nós mais do que técnica, pedem posição. Ao longo deste encontro, seremos chamados a pensar justamente isso: a formação do analista, a autorização, a clínica, o papel das instituições, o sofrimento contemporâneo, os impasses do nosso tempo, os modos pelos quais o sujeito é atravessado pela violência, pela aceleração, pelo desamparo, pela exigência de gozo, pela solidão e pela repetição.
mas, acima de tudo, seremos chamados a lembrar. Lembrar que a psicanálise não nasceu para simplificar o humano, nasceu para escutá-lo. Lembrar que há um valor ético em sustentar a complexidade. Lembrar que formar-se é mais do que acumular saber, é transformar a própria posição diante da palavra, do sofrimento e do outro. Que este encontro seja, então, mais do que uma programação, que seja abertura, que seja travessia, que seja aprofundamento, que seja reencontro com aquilo que funda a dignidade da clínica e a seriedade da formação. Que cada voz aqui presente ajude a renovar o valor da escuta, que cada tema nos devolva a responsabilidade de pensar com rigor, que cada participante possa sair deste encontro não apenas com mais informações, mas com mais densidade, mais questão, mais presença, porque no fim, talvez seja disso que se trata, de continuar escutando, de continuar pensando, de continuar sustentando, em nosso próprio tempo, aquilo que um dia começou com um gesto inaugural e ainda hoje nos convoca. Seja bem-vindo ao primeiro Seminário Internacional de Psicanálise.